aí, primeiro ano, tranquilo? Seguinte, na aula de hoje a gente vai falar sobre arte abstrata, ou abstracionismo, que é mais um dos movimentos modernos que a gente está estudando. Aqui tem um exemplo, tá? Então assim, vou passar algumas imagens, os conceitos, tá? E depois no final a gente conversa sobre o trabalho de vocês. Vamos lá, boa aula para vocês. Falando então sobre o abstracionismo, a gente tem que pensar nesse movimento aqui como algo, é o final de um processo, tá? Que acontece lá no início dos movimentos modernos, talvez até antes, no impressionismo. Então vamos começar lá na invenção da câmera, impressionismo, fauvismo, cubismo, expressionismo, tá? Cada um desses movimentos foi tirando detalhes, vocês viram isso, tá? Vocês viram nas obras que a gente foi passando aqui. Então, percebam, lá em 1920, alguns artistas pensam nisso como um movimento, tá? Então, qual é o contexto histórico? A invenção da câmera fotográfica, tá? E a estilização, esse tirar detalhes feitos lá nos movimentos anteriores, tá? Então, esse processo de tirar detalhes foi fazendo os artistas pensarem, peraí, meu, olha só, a gente quase não identifica mais as obras. E aí, então, quais são as características, tá? Vocês estão vendo aqui em cima. A gente tem a arte não figurativa. O que é isso, tá? Na explicação que eu passei impressa para vocês em aula, eu passei uma contextualização, a diferença entre figurativo e abstrato. Figurativo é tudo aquilo que a gente identifica, né, como uma coisa que existe, né, é uma casa, é uma pessoa, é um computador, é um celular. E quando a gente não sabe o que é, porque é uma forma que não dá para identificar, ela é abstrata, tá? Então figuras geométricas, por exemplo, uma figura geométrica, ela não é nada, mas quando ela é um sólido geométrico, quando ela tem volume, aí a gente pode então pensar, não, é figurativo, porque um simples círculo não é nada, mas uma esfera é uma bola. Então aí tem diferença, tá? Nenhuma relação com o figurativo. Eles tinham uma relação com a música, gente, porque a música, ela é totalmente abstrata. Se não tem letra junto, a gente não sabe do que ela está falando, certo? Por isso, então, relação com a música. E a cor como tema. Vamos pensar assim, lá no fauvismo, tá? Lembra das obras do fauvismo? Aí aparecendo uma obra. Qual era a principal mudança que eles tinham? Aquelas cores puras, né? Então o tema do fauvismo era cor, mas quando a gente pensa na dança, olha a obra aqui, a dança do Matisse, o tema é cor, por mais que ele está trabalhando a cor de forma livre, não, o tema é a dança. Então a cor não é o tema principal. Para a cor ser o tema principal de uma obra, ela não pode ser nada figurativa, ela tem que ser abstrata, a cor na sua pureza máxima. Então vamos pensar assim, quais são os principais artistas? Tá aqui, Kandinsky, Vassily Kandinsky, Mondrian, Paul Klee, Jackson Pollock, tá? O Malevich. E cada um desses artistas aqui, eles têm características diferentes, inclusive eles têm como se fossem... são estilos diferentes e como se fosse um movimento diferente, porque né, nada eles se parecem. Vamos ver algumas obras? Então olha aí, ó. Olha a obra do Kandinsky, gente, figuras geométricas, a gente tem linhas, não dá pra ver um cachorro, uma casa. Ah, professor, mas olha lá em cima, parece um sol. O cara não teve essa intenção, bem pelo contrário. Eles queriam ao máximo não fazer relação nenhuma com o figurativo, né? Dar a intenção, sugerir algo figurativo era um erro para o artista abstracionista, certo? Mais algumas obras do Kandinsky aqui. Olha essa, né? Tem cores diferentes. Lá no início do movimento até tinham algumas obras que podiam ter algum elemento ou outro figurativo, mas era porque o movimento estava se formando. Olha só, a cor é sempre muito bem trabalhada, vocês podem perceber isso. Olha que bacana essa. Ainda é Kandinsky. Agora a gente vai para o Mondrian. Olha só, gente. O Mondrian, ele tem um estilo mais com linhas, né? Ele é mais concreto. Cores primárias, vocês estão vendo, né? Azul, amarelo, vermelho, de branco, preto, preto e branco neutro. Aqui outras obras do Mondrian.
Mondrian, se eu não me engano, tem uma obra bem famosa que é fundo branco sobre tela branca. Não, a tela toda branca. Olha só. Paul Klee, esse já, ó, lá em cima vocês estão vendo, tem o nome do artista sempre, tá? Então vamos colocar aqui embaixo do lado. Olha só, como ele já tem uma obra diferente dos outros dois que a gente viu, certo? Paul Klee tem algumas transparências que ele trabalha com aquarela, guache também. E o Jackson Pollock, esse cara que é muito louco, porque ele pegava, botava a tela no chão gigante e ele ia jogando tinta em cima, espalhando. É uma bagunça, mas é uma bagunça organizada, porque podem perceber. Analisem os amarelos que tem nessa obra. Analisem os vermelhos. É tudo muito bem estruturado, espalhado. E aí sempre vem aquela questão: ah, professor, mas o meu irmão faz igual, meu irmão de 3 anos faz igual. Sim, qualquer um hoje em dia pode fazer isso, mas a gente tem que pensar o seguinte: lá em 1920, quando a arte era sempre figurativa, o que mais valia nessas obras era o conceito, era essa criação nova de tu pensar a cor como objeto de arte, certo? Então pensem nisso. Hoje em dia, se eu, por exemplo, criar uma obra abstrata, ela não vai ter o mesmo valor que um Pollock, porque o Pollock foi um precursor dessas ideias. E isso a gente tem que levar em consideração. Se tu não gosta, é teu direito. Tu tá livre para não gostar de uma obra abstrata, mas a gente tem que sempre entender o valor que ela tem no contexto, naquela época, quando foi criado, e por ter sido no período de criação do movimento abstracionista, tá? Hoje em dia, os valores já mudam, certo? Vamos ver mais uns Pollocks aí. Teve um cara que ele... Richard Wagner, um compositor, ele queria criar uma coisa chamada Gesamtkunstwerk, em alemão. Seria uma obra de arte plena, ela conteria todos os elementos, música, pinturas ao fundo, abstratas, e aí, por isso que a Gesamtkunstwerk pega a arte abstracionista, teatro, ópera. Seria uma obra de arte plena, contendo todos os elementos numa coisa só. Não deu certo, mas enfim, foi uma tentativa, uma ideia. O Malevich também já trabalha como se fossem recortes, né, de figuras, de sólidos, de imagens geométricas, figuras geométricas. Bem bacana também. E aqui algumas obras do período, de todos os artistas que a gente viu, certo? Então, agora a gente vai falar sobre o trabalho de vocês. Então, gurizada, aqui o meu exemplo de obra abstracionista para vocês, tá? E os conceitos, então, que vocês vão ter que criar. Primeiro, folha com margem, dados de identificação aqui embaixo, e a partir disso a gente vai criar uma obra não figurativa ou abstrata. Para isso, vocês vão ter que usar então os seguintes elementos: figuras geométricas, tá? Linhas, cores, tudo que vocês puderem colocar para deixar essa obra bem colorida. O que não pode, vocês não podem de jeito nenhum sugerir coisas figurativas, tá? Por exemplo, pegar várias figuras geométricas e juntar elas formando algo que pareça uma pessoa, ou um carro, ou uma casa. Não pode, não pode. Perde, vocês não vão estar seguindo a sequência de elementos para fazer uma obra abstrata. Tá? E aí algumas coisas que eu levo em consideração na minha avaliação. Tá? Isso é particular, sou Jacques. Então vocês vão pintar toda a folha, não pode ter nada branco, exceto a margem. Vocês vão pintar forte, tá? Pode fazer elementos, figuras geométricas, linhas, pode aplicar essa textura aqui, ó, tá vendo que eu fiz uma textura? Pode fazer, tá? E acho que é isso aí, não tem mistério, tá? Façam, reservem um tempinho, faz a atividade, se quiser mandar para saber se está ficando legal ou não, tirem as dúvidas antes, vocês têm os meus contatos nos grupos,
comenta aí no vídeo mesmo, já aproveita, dá um likezinho aí no vídeo, né? Segue o canal, importante, vocês vão estar assistindo as outras aulas, então é legal vocês fortalecerem aí e seguirem o canal. Certo, gente? Então, até a próxima aula, bom trabalho para vocês e se cuidem. Abraço!